Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Profissão Mãe. Hoje a gente está trazendo um episódio, assim, muito importante. Hoje a gente vai falar muito sobre amamentação com uma pessoa que eu considero uma expert no assunto e que eu tenho o prazer de trabalhar com ela praticamente todos os dias. Eu sou a Paula, sou pediatra e neonatologista e mãe do João Pedro. E essa aqui comigo, minha fiel escudeira. Olá, pessoal, eu sou Isabel, médica ginecologista e obstetra, e hoje nós estamos com a maravilhosa Marcela Moreira, consultora de amamentação, que salva aí o mamar de todo mundo, né? Não só o mamar, né, amiga? Salva famílias, a própria pediatra. A saúde do bebê. Exatamente. Obrigada, meninas. Eu sou, como elas falaram, Marcela Moreira, sou enfermeira, consultora internacional de lactação e trabalho nesse universo materno há 20 anos. Apenas. Só, quase não sabe nada. Ô, Má, mas olha, eu fiquei muito feliz quando a gente combinou de fazer esse episódio, porque a Isabel começa acompanhando a família desde o pré-natal, a gente sabe o tamanho do preparo que é, né? Até desde a decisão do engravidar até o decorrer da gestação. E eu que conheço essa família próxima do parto e a gente continua essa história a partir daí, a gente sabe a intensidade e o peso que é a amamentação para todas as mulheres, independente da decisão que elas tomem sobre amamentar exclusivo ou não, sempre é uma coisa que de qualquer maneira acaba pesando, né? Ou psicologicamente ou na prática, você lida com isso. Então, eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre esse começo dessa jornada que acaba perdurando aí os primeiros anos até da vida das crianças e das famílias. É isso mesmo, a amamentação ela vem sendo construída ainda na gestação, né? E esse vem sendo construída é de uns tempos para cá. Antigamente a gente estava em comunidade, com as famílias, todo mundo muito perto, e aí tinha uma história de amamentação do tio, dos avós, e aí a gente sabia a história do todo. Hoje as famílias elas estão morando na cidade, longe dos seus familiares, e a gente não tem essa referência e contra-referência de amamentação. No nosso caso, né? Nós duas Nós moramos duas. juntas. Moramos Perdida. longe do... Moramos longe da nossa família. Moramos longe da nossa família. Hoje ela tá me amando, viu? Vou te tô amando contar. demais, gente. Mas é verdade, a gente é porque a gente lida muito com isso no nosso dia a dia. Mas pra gente falar que a gente tinha algo próximo da gente a nível familiar, pra gente considerar, não A tinha. construção do papel parental, ela começa ainda na gestação, né? Quando a gente espelha como foi a amamentação dos próximos, dos amigos, dos primos, dos irmãos, dos avós, que a gente começa a se interessar por esse tema. E essa construção, ela vai sendo elaborada, vai sendo construída ao longo da gestação e se concretiza no pós-parto. E aí a gente não tem mais essa referência da família e também não tem a rede de apoio tão próxima e tão perto quanto a gente necessita para a construção daquele vínculo, daquela família, né? Eu falo que a amamentação é a ponta do iceberg e por trás daquilo tudo tem ainda toda uma base para a gente poder trabalhar. Quando as famílias chegam no pré-natal, a gente tem a possibilidade de mitigar algumas coisas, de construir alguns saberes, de entender os impactos, né? Como se deu aquela gestação, qual que é o desejo materno, qual que é o tempo que ela vai ter de licença maternidade, qual que é a rede de apoio que vai ser construída. A gente consegue concretizar, fazer um plano minimamente para entrar na amamentação, porque a amamentação não é instinto, ela é aprendida. Ai, Discovery Channel. Boca teta, vou lá. Não é assim que funciona. É importante a gente não é instinto, ela é falar aprendida. isso, né? Então, se eu comecei com conteúdo lá atrás, aprendendo sobre, quando a gente vem para a prática, a gente vem ali construindo aquele instinto, né? E é um aprendizado duplo, né? A mãe dá de mamar e o bebê de sugar, né? O bebê aprende. Então, a gente vai ali, a partir do momento zero ali, começar a construir um cuidado, uma amamentação ali para aquele binômio, né? Para aquela família. E a gente vai, inclusive, trazer qual que é o papel esperado, desejado também do parceiro e da parceira nesse processo. Porque ele não é só espectador, ele precisa fazer parte do processo de cuidado. Ai, desculpa te interromper, mas é que eu tô com isso martelando na minha cabeça. Você falou muito disso da família, né? Da gente trazer, às vezes, a história da mãe, das tias, das avós. E isso
ficou me martelando porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma enxurrada de informações A gente falou sobre isso. verídicas e não verídicas que chegam pra gente, que hoje o peso do suporte e dessa comunidade familiar, de ajudar essa mulher com o bebê, com a amamentação, isso já não tem mais. Não tem. Primeiro que às vezes a família não tem espaço para isso. Primeiro. Segundo, que hoje, com tanto de informação que tem, existe sempre uma crítica dentro de qualquer ajuda. Então, antigamente, que a gente falou isso antigamente, nem tão antigamente, você põe isso há 30, 40 anos atrás. Nossos pais, nossa, né? a nossa geração. Eu, por Pronto. exemplo, Então, recebi fórmula assim na maternidade. A minha tia levou a fórmula para dar, porque... É porque ela é de uma geração desmamada. Exato, porque foi quando entrou a fórmula. Quando entrou a Assim, fórmula, e ela é de uma até geração da mulher que foi pro mercado de trabalho, que deu a fórmula, porque na década de 80, alguns merchans, assim, de fórmula, era assim, igual ao leite Melhor do que materno, leite. ou melhor que o leite. Por quê? Não tinha uma regulação. Hoje a gente tem a NBCAL, que regulamenta a comercialização da fórmula. A gente vê a fórmula, não demoniza a fórmula, a gente vê a fórmula como um remédio. Quando bem indicada e necessária, ela salva vidas. E aí, ok. E também não é porque precisou usar a fórmula pontualmente num ponto que não vai amamentar, né? Também Exatamente, tem mas isso. eu vejo ela como remédio. Então, ela quando bem indicada e quando necessária, ok, nós vamos fazer essa indicação bem feita. Mas a gente vem de uma geração desmamada, né? E que não teve essa construção desse saber. E a gente também vem de uma geração em que a mulher foi para o mercado de trabalho. Então, que culpabiliza ela, porque se ela vai voltar a trabalhar, é porque ela vai voltar a trabalhar. Se ela vai dar o peito, o menino vai ficar dependente do colo. Então, essa construção, ela precisa estar bem organizada para aquele casal, para aquela dupla, né? O pai e a mãe, ou as duas mães, enfim, para que a gente consiga entender aí qual que é o cenário que a gente deseja, onde a gente quer chegar. Eu falo que se a gente não sabe aonde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Então, o pré-natal, ele possibilita você ter escolhas. Então, temos o plano A, se falhar o plano A, acontecer tal coisa, a gente tem o plano B. Se falhar o plano B, a gente vai para o C. Então, a informação vinda do pré-natal favorece e facilita para a família poder fazer escolhas oportunas. Então, quando você chega e está vivendo o caos da descida do leite, que é a fase 2 de descida do leite, né? Então tem a fase 1 que é construída na gestação, passa pelo colostro, vem para a fase 2. A gente pega a fase de lactogênese 2, que é a pojadura, a descida do leite. Se essa mulher não está bem acompanhada, bem amparada, ela desiste ali de amamentar, porque dói, dá calafrio, Dá febre. parece que a gente vai passar aquilo lá muito mais de 24 horas, então aquela noite que teve o calafrio é insuportável, parece que a gente não vai dar já conta. tá com o peito muito machucado. Muito machucado, porque a pega não tá ajustada, Exato. porque ela falou, mas falaram que a pega tava bem feita, mas era uma pega que não tava legal. Ou que vai mamando com dor, né? E tá na maternidade tolerando. e falam assim, é assim mesmo, No vai doer começo é assim, mesmo. pra calejar. Pra calejar. Vai tolerando, né? Exato. Não muito distante, essa semana eu ouvi uma família que me ligou e falou assim, nossa, a funcionária aqui falou que o nenê tem uma reserva de 7 dias. Eu falei, não tem, vamos botar no peito, vamos abrir câmera. Eu tava de pijama, eu falei, calma aí que eu vou botar uma roupa. E aí eu fui lá, coloquei uma roupa pra atender e assim, o nenê tava tinha 12 horas de vida. A gente tava numa maternidade de ponta. 12 horas, falar que o menino tem reserva de 7 dias e nunca nem mamou no peito, nenhuma mamada, poxa vida. Então assim, e aí foi assim, era paciente de pré-natal. Lembra como foi a técnica que eu te ensinei a colocar lá no o boneco? Lembro, vamos fazer igual. No vídeo, né? No Uma vídeo. coisa preparada Você lembra já a técnica? desde antes. Aí eu falei, só espera, ela vai abrir a boca. E aí abriu, pegou, ela falou, deu certo. Eu falei, então fica aí, deixa ela acomodar e vai. Então assim, se a mãe sabe que o que é esperado para as primeiras 24 horas, o que é esperado na não primeira é esperado, semana. não mamar, tá mamar. Então é esperado mamar, pelo menos 8 a 10 vezes no primeiro dia de vida. São mamadas curtas, mas elas precisam acontecer. Cada mamada é um repertório para o bebê, né? Então, se a família tem isso construído, ela já sabe o que não é esperado. Tanto é que me ligaram, tá acontecendo isso aqui. Não, realmente, vocês estão certos. Vamos fazer uma chamada de vídeo. Sabe o que as pacientes relatam muito? Que cada pessoa que entra no quarto dá uma informação diferente. Em quem que eu acredito? Elas ficam totalmente perdidas. Não, e ainda se fosse só informação diferente, tava tudo bem. O que acontece? Uma vai lá, às vezes você tem, inclusive, gente,
tem bons funcionários em todos os lugares Sim, e tem pessoas que não estão a fim de trabalhar em vários lugares. Mas, por exemplo, vai uma pessoa lá na maior boa vontade, fica ali com essa mãe, consegue achar uma posição que foi confortável, que deu certo, deu um pouco de autonomia para essa mãe. Aí essa funcionária sai. Corta para a próxima mamada, onde essa mãe pegou um pouco de confiança, uma mãe que não tinha uma informação de nada antes. Pegou um pouco de confiança, foi lá, colocou o bebê, tá se sentindo bem, entra outra pessoa e vê essa mamada acontecendo. Já entra no quarto assim, ó. Isso aí não vai dar certo, vai te machucar inteira. Então, é aquela coisa, ela ainda nem pediu a opinião, mas já entra outra pessoa e se ela não tá minimamente instruída ou embasada no que comparar, isso já deixa ela louca. Isso que a gente está falando das melhores maternidades de São Paulo, né? É o que a gente Mas vive. é aquilo que a gente fala, né? Se a gente não tem um plano, qualquer plano serve. Então, como é importante a gente trabalhar, né? Então, por exemplo, a construção, eu acredito muito da gestação para o parto, né? Você não chega da noite pro dia e fala, vamos fazer um parto normal, é isso, isso e isso. Não, você vai construindo aquele saber, aquela informação, vai direcionando para o que tem que acontecer, como tem que acontecer, e essa relação vai se estabelecendo de confiança. Na amamentação não é diferente, então você vai catalisar ali informação no pré-natal, aí o nenê vai nascer, tem fases muito importantes que é necessário o acompanhamento técnico direcionado ali, então eu julgo muito importante de 24 a 30 horas uma avaliação de um profissional especialista ali para já trabalhar manejo e evitar lesão. E aí a gente faz um plano até a descida do leite. Ali com 24, 30 horas, a gente já está esperando uma fluidez de colostro um pouquinho mais acentuada, porque a lactogênese 2, né, a pojadura começou. Então você já consegue pensar, olha, talvez a gente tenha atraso na descida do leite. Você já vai ouvir a história de parto daquela mulher, porque impacta. Você já vai ouvir se esse bebê foi pro peito ou não, se mamou, se avaliação, a Golden Hour, que é se fez alguma medicação. Então, você vai avaliando o contexto daquele parto. E aí, o impacto na descida do leite, porque muitas coisas podem impactar, né? E aí, você faz um plano. Impacta, né? E aí, você vai fazendo um plano para essa mulher, né? Então, a gente já vai trabalhando nesse cenário, e aí vai passar a visita também na casa, por exemplo. É uma consulta que eu acho extremamente importante. Descer o leite, ela tem que saber o que esperar do corpo, como vai se cuidar, como que ela está esperando a mamada daquele processo. Então, são cuidados muito pertinentes. E desceu o leite, que é a fase, o evento mais esperado ali, né? Desceu entre o terceiro e o quinto dia. Quando que eu vou avaliar de novo essa mulher? Quando a descida do leite, ela se estabiliza, ela entra na fase de manutenção. Então, minimamente, a gente vai fazer esses 3 atendimentos para poder organizar essa família para andar sozinha. Se tudo for redondo. Se for um bebê, assim, que não tem nenhuma intercorrência. Ou a mãe ou o bebê. Mas, minimamente, é o que a gente deseja, organiza ali para andar redonda ali. E aí, quando a gente fala, ó, agora é um até breve, você tá de alta, né? Para você poder andar sozinho. Porque a intenção é essa, dar uma alta com 10 a 15 dias. Os hormônios do blues puerperal já estão, né? Acomodando, ela fala, não, mas você já vai. Eu falei, eu tô aqui, se você precisar eu volto. E aí você vai deixar essa família andar sozinha. Então, e acompanhada, o sozinho que eu falo é assim, eu estou aqui, você fica à vontade se precisar. E no geral dá muito certo. Por quê? Porque teve uma construção desde a gestação. E é muito importante isso, porque nasce um filho, nasce uma culpa, nasce uma dúvida e aquele peso em cima da mulher, né? Do tipo, ó, já dependeu de mim para ser gerado. Já dependeu do que eu comi, do que eu dormi, se eu fiz exercício, tarará. Cortou o cordão, meio que a bola tá com você, né? Do tipo, ou você amamenta, ou você amamenta. Então, o seu filho está chorando, está com fome, o seu filho está... Então, o peso da amamentação, eu acho que ele é muito subestimado. Você sabe que... Eu lembrei de uma coisa agora, você falando. Acho que Maria já estava, sei lá, devia ter um mês, alguma coisa assim. E, às vezes, Rafael pegava ela e ela tinha mamado. Aí ele chegava para mim e dizia, ela tá com fome, ela quer mamar. Eu dizia, com fome ela não tá, ela pode querer mamar, mas ela não está com fome, são coisas diferentes. Na cabeça da mãe, o que você recebe, como você deixou o seu filho com fome. Exatamente, o seu entendeu? Leite, tipo, qualquer coisa. Ele falou, ele tentava e ela não acalmava, e ele falava, ela tá com fome. Eu digo, não, ela quer mamar.
Ela não tá com fome, ela mamou agora. Ela quer mamar. E é uma regulação, né? O bebê conhece, se regula através da sucção. Então, a primeira regulação do bebê é a sucção. Então, naturalmente, ele tá com xixi, tá com cocô, ele vai chorar, a gente vai fazer o checklist. Tá com xixi, tá com cocô, aí você troca a fralda, aí ele vai querer sugar um pouquinho pra se acomodar. Esse começo, a gente vai levar o bebê pro peito de 8 a 12 vezes. Vai! Num 24 A horas. resposta pra muita tudo é peito. coisa. Então, e a mulher devia dar graças a Deus, assim, mãos ao alto, que ela tem o super e o trunfo. A criança chorou, ela usa o super trunfo e o super trunfo resolveu. É que nem sempre esse super trunfo dá certo, porque às vezes é peito, mas às vezes é colo, né, Paula? Muitas vezes é colo. Uma das coisas que eu acho que é muito importante no pré-natal é o parceiro ou a parceira estar junto, porque regular o bebê muitas vezes não vai ser só no peito, porque aquela mulher também fica exausta de fazer 12 mamadas em 24 horas. E aí, mamou super bem, deixa eu te ensinar aqui, o bebê passa pela estrogestação, vamos fazer esse movimento aqui de agachamento bem leve, faz um ruído branco, coloca esse bebê para poder acalmar, se regular, ele vai ter uma regulação com o pai diferente da regulação que tem com a mãe. Mas isso vai ser construído. A gente falou isso hoje sobre a disponibilidade emocional da mãe. Porque a mãe. Não, eu digo assim, porque tudo entregam pra mãe. E muitas vezes a mãe tá ali achando que ela que vai resolver tudo e que ela consegue. E ela sente que ela tá irritando, às vezes, mais o bebê. Ela dá pra alguém porque ela tá exausta. E a hora que esse alguém pega o pai, a parceira, a avó, quem seja, a criança calma. E é a disponibilidade emocional. A mãe está exausta. Porque a demanda dela é diferente. Por mais que você tenha... Ela é alimento, né? Ela é alimento, é colo, é conchego, é tudo. Aquela frase, né? O filho é da mãe. E acaba sendo, se a gente não organizar... Tem muito, né, cara? Se a gente não organizar a rede de apoio... Todo mundo bem intencionado, tudo, mas a mãe é o elemento central. E aí, a construção da rede de apoio no pré-natal ela é importantíssima. Então, para algumas famílias, quando a gente vai trabalhar no pré-natal, uma das coisas que eu comento muito para a família, deleguem, né? Naturalmente, avô, tio, vai querer ser solícito no processo de cuidado. Eles vão querer ajudar. Então, mas faça da maneira que você consiga obter ajuda útil. Então, delega fazer os principais pratos que vocês gostam de comer, de lavar as roupinhas, de passar roupinha, de recolher o lixo, de vir para poder organizar a casa para você. É um baita cuidado e ele vai ter a oportunidade de estar perto do bebê, porque, na verdade, eles querem o bebê. Mas na verdade, todo mundo quer dar um cheirinho. Quer um cheirinho no bebê, porque não tem coisa melhor do que cheiro de neném. Mas a gente pode delegar de maneira prática as coisas. Então, seja prático. Fala assim, olha, eu gostaria que você fizesse tal comida para mim. Já faz umas marmitinhas, já deixa lá no freezer, pra coisa rodar um pouco melhor. Porque vai ter privação de sono. Sim, é real. É real, vai ter. Porque a demanda é essa, é o fisiológico do bebê. E além de a mulher tem que aceitar também, né? Porque tem muitas, a gente estava comentando, tem muitas mulheres que acham que ela tem que dar conta sozinha. Né? Então, a gente tem que estar aberta para aceitar ajuda. Eu já estive nesse lugar, Bel, que na verdade a gente às vezes acha que por ser multitarefa e por ser uma pessoa que é muito resolutiva, você vai colocando tudo nas costas, né? Assim, não, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu dou conta. E aí tem uma hora que você tá sem dormir, que você tá comendo mal, porque você come em horários que não são regulares, é horário às vezes que dá, às vezes a mamada é meio-dia, e se você tá acostumado a comer meio-dia, sinto muito. A prioridade é do pequeno ali. Então, a gente come mal, dorme mal, e aí às vezes já não tem prática de atividade física regular no começo, porque é bem difícil voltar, né, à regularidade. E aí você vai ficando exausta e vai aglomerando função. Então, dividir isso desde a gestação, ter esse processo de conversa na gestação, ele é importante. Meu pré-natal dura de 3 a 4 horas, né? Uma consulta, gente. 3 a 4 horas. 3 a 4 horas. E às vezes a isso, gente sai com a sensação de que faltou mais alguma coisa, né? Faltou mais alguma coisa. E depois eu mando o plano por escrito. Os pais ficam assim, meu Deus, onde eu vou anotar tudo isso? Eu falei, presta atenção que depois as coisas vão por escrito. Mas é justamente esse processo que a gente precisa falar, brifar antes de acontecer a amamentação. Antes do parto, a gente tem que brifar o pai e a mãe do que eles precisam naturalmente conversar como casal. Eu nunca tive essa conversa com meu marido quando a gente decidiu ter a Bia. E ele já era muito prático para ajudar nas coisas em casa, mas tinham coisas que eu precisei ensinar, né? E aí o pessoal disse, nossa, mas você troca a fralda tão bem. Eu falei, gente, mas à noite eu não vou trocar.
À noite eu não vou trocar, quem vai trocar vai ser ele vai ter que ser muito fera em trocar a fralda da menina com aqueles cocôs monstros. Por quê? Porque ele vai trocar, ele vai botar pra rotar e eu vou amamentar à noite. Então ele vai fazer esse viés e algumas coisas foram sendo conversadas muito depois com o carro na estrada. Então muitas coisas a gente vai, não é um plano definitivo, né? A gente vai fazer um plano, vai ver o que deu certo, o que não deu certo a gente vai colocar para fora do carro, o que precisar a gente vai abastecer o carro e vai seguir ele para frente. E muito importante disso quando a gente vai para esse nível de preparação, essa preparação é o que estrutura emocional para quando não dá certo. Quando a gente tem aquela expectativa, você tem o sonho de que acontece assim, acontece assado e não acontece. Porque eu acho que o mais importante, porque tá tudo bem, tem mãe que consegue, e conseguir é uma palavra muito errada, tem mãe que vai longe com a amamentação, tem mãe que tem mãe que consegue não dar vai conta, longe. E tem mãe que não vai dar conta mesmo. E o dar conta não é no peso de que ela não conseguiu. Existem limitações que impedem que você chegue aonde você queria e fora do controle. E isso é a coisa que mais dói. Quando você tem esse tipo de planejamento, você tá com uma equipe preparada para passar com você por tudo, independente do que seja o caminho. Porque, por exemplo, se a mãe fica muito frustrada com algo que ela estava sonhando muito e o parceiro não tá entendendo que ela tá passando por isso, vai machucar muito mais ela não ter o parceiro ou a esposa ou quem for do lado com isso. E aí, quando você se imune desse tipo de acompanhamento e faz esse tipo de preparo, se algo vai saindo fora do que estava se planejando, essa mulher que está tentando amamentar, que está se matando ali, tentando fazer, ela tem um apoio emocional, de tipo, ela tem aonde desmoronar. Fizemos tudo que foi possível. E o tá tudo apoio bem. do tipo, olha, eu preciso de um lugar em que eu sinto que eu fracassei. Não, tá todo mundo no mesmo barco com você, vamos conversar. Eu sinto que quando a gente tem esse tipo de coisa que a gente acompanha, esse tipo de situação, é quando eu vejo que faz muito mais efeito o nosso trabalho, sabe? Como E equipe. a gente passou por isso recentemente, né? Com uma paciente que a gente tinha uma amamentação possível ali de mamoplastia, né? E que a gente brifou ela de tudo que podia, é possível, mas não sabemos o quanto vai ser possível. Até onde Vamos esperar vai. pra Até ver, onde né? vai. E não é só desconstruir esperar. ajudas. E não é só esperar. Vamos fazer o que é possível antes Isso, do parto. isso. O que é possível depois do parto, nas primeiras 6 semanas. A prioridade é manter o bebê bem alimentado. E a gente ofertando peito aí por uma relactação, porque era um caso mais extremo de cirurgia. E aí a amamentação continua sendo viável para essa família. Numa relação, às vezes, 30-70. 30 de leite materno e 70 de fórmula artificial. Isso, gente, é muito importante, porque hoje a gente vê muito isso da militância, às vezes, da amamentação. E isso pega muito nas mães, em que Não pode ser a todo custo. não dá para ser a qualquer custo, sabe? E é isso, você precisar de ajuda, você precisar de um complemento, não é um negócio que você tá fazendo mal para a criança. Tem mulheres, Isso não anula o benefício da amamentação, do leite materno, de você fazer 30-70, 50-50. A porcentagem não interessa. 1 ml de leite materno que a mãe consiga entregar, para ela já vai significar um universo inteiro. E para a criança e pro também, né? bebê tem o mesmo impacto de 1000 ml, porque tem um universo inteiro dentro daquele ml, sabe? E isso é uma coisa que às vezes quando a gente vê que não tá indo, se a gente não tem essa conversa desde o começo, junto com o puerpério, junto com uma dor, junto com uma frustração de Fica um algo buraco que... muito maior, fica um precipício. E às vezes você perde a oportunidade dela ter o mínimo, que pode ser o máximo para ela, entendeu? E isso fica uma dor que ela não volta, não tira. Pra sempre você leva a dorzinha. Fica uma cicatriz, né? E uma cicatriz difícil de fechar mesmo, né? Não, e tem mulher que às vezes passa, tipo, 6 meses amamentando, sofrendo, né? Com aquele peso, e ela precisa de alguém que valide que tentamos tudo, não deu certo, Até né? muito Não, antes dos 6 meses, sabe, Bel? então, Porque mas 6 meses já é muito. eu já muita vi coisa, uma chega paciente longe. 6 meses, cara, e ela precisou eu dizer pra ela, não, tá tudo bem, você não dá mais peito, né? Então, assim, já tinha passado por várias
profissionais. Ninguém pega na mão e fala exato. assim, tá tudo bem. Ninguém valida, então ela sentia como era a obrigação dela, entendeu? E sofria, e mastite, não sei o quê, sabe? Há um custo emocional muito alto, né? Muito E alto. às vezes, por exemplo, com mastite de repetição, provavelmente é uma paciente de hiperlactação, né? E que a gente tem muita coisa para fazer para ela não chegar nos 6 meses tendo mastite de repetição, com antibiótico, com desbiose, por conta que usou antibiótico. Então, ter bons profissionais te acompanhando, fazendo um diagnóstico assertivo de é uma produção. Não faz muito tempo eu tive uma paciente no consultório que ela estava hiperlactando, produzindo muito leite. E o nenê tinha uma questão de anquiloglossia, mas não era isso que estava pegando no bebê, por ela ter mastite. Mas ela estava estimulando essa mama com bomba, com chás, com os extratos da cabeça tudo dela. que chega na internet ela faz. E, gente, a anquiloglossia é aquela linguinha curtinha, bem presinha. Mas hoje em dia o problema que Era eu isso, falo era a informação do da chat GPT, informação, usando isso. bomba, porque ela não podia perder a produção dela, tal. E aí eu falei, calma, vamos com calma. E aí a gente foi limpando a situação. Tinha o freio, era um freio importante, mas não era o principal. Eu falei, vamos fazer por partes. Vamos tirar a bomba, vamos tirar os extratos, os chás, vamos dar uma mama por vez. O neném mamava de 1 em 1 hora, ganhou 2 quilos em 45 dias, porque ela estava hiperlactando mesmo. E aí, quando a gente fez esse espaçamento, o menino parou de ficar chorando, porque ele também fazia muitos gases, porque mamava demais. Começou a dormir 4, 5 horas, falei, vamos manejar a mama. E aí, assim, não precisou de antibiótico. Nesse último episódio, foi manejo. Foi assim, é difícil manejar a hiperlactação? É difícil, mas é possível. E aí, hoje conversei com a médica dela e ela falou assim, eu nem acredito, tá indo tudo bem, ela tá mais calma, mas tá mais tranquila porque ela não tá com dor. Então, é possível, desde que você também não ouça só o chat GPT, né, gente? Porque ele não tem o crivo clínico. Não, e eu acho a importância do obstetra, do pediatra, Não tem o crivo clínico, reconhecer que a gente precisa da consultora de amamentação, da enfermeira, da pessoa, porque você só faz isso, então você tem mais conhecimento do que a gente. Então, é necessário, né? E uma coisa que a gente está falando aqui, né, gente, nem todo mundo também tem acesso a isso. Né? A gente estava falando da maternidade, que aconteceu isso aqui em São Paulo. Eu fui acompanhar o nascimento do meu sobrinho no interior do Paraná. Quando chegou no quarto, chegaram lá com um copo de fórmula para ele. Já no primeiro dia. Já, além de todas as outras coisas, ter dado banho assim que nasceu, enfim, eu fiquei tudo calada porque não é meu lugar. Mas quando chegaram com leite, assim, eu falei, não, vai dar leite porque sim. Porque é protocolo. É protocolo, exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que avaliar tudo isso, né? Mas isso parou muito no tempo, sabe? Porque se a gente fosse olhar... o problema foi exatamente aquela virada de chave dos anos 80, quando entrou a fórmula. Eu tenho um colega que, quando eu estava no 2º ano da neonatologia ali, ele foi fazer o Médicos Sem Fronteiras. E ele foi lá pro lado do Cazaquistão, essas regiões. E ficou lá. Bem Médio Oriente, mas assim, em divisas, assim, lugares que parecia esquecidos pelo mundo mesmo. Tipo, a energia não chegava, nada chegava. E ele ficou no único lugar de assistência médica que tinha ali, no meio das aldeias. No meio dos... Eram tipo povoados, exato. E aonde ele ficou ali, a taxa de mortalidade infantil era absurdamente alta, a ponto de ser comum as famílias terem no quintal filhos que não sobreviveram o primeiro ano de vida, sabe? Então, era meio que esse viveu, esse não viveu, esse viveu, esse não viveu. Quando ele foi ver o motivo disso, inanição. Chegou lá a informação da fórmula há quantos anos já? 40 anos atrás, chegou lá a informação da fórmula, e enquanto foi se tendo acesso à fórmula,
as crianças eram alimentadas. Por questões culturais e religiosas, não tem exposição de corpo, não tem nada, é cada um na sua casa, não tem muito essa troca. E a amamentação não foi reintroduzida. Com o passar dos anos e quando entrou o que precisava entrar da parte de vendas e parou de chegar tanto lá para se divulgar o produto, isso foi reduzindo e não foi reintroduzindo a amamentação. E quando ele chegou lá e viu essa realidade, ele era residente da pediatria. O dia que ele foi para a cidade, ele fez um call com a gente da ANEEL. E ele começou a explicar a situação e tudo. E foi preparado tipo um documento para ele ir educando as mulheres na amamentação novamente. E ele ficou lá, se eu não me engano, foi 2 anos e meio. E mudou a mortalidade infantil, porque reintroduziu amamentação. Não tinha o conhecimento. E então, se alguém hoje fala que é algo instintivo, que mãe que ia querer viver aquela realidade porque não teve o instinto de pôr o bebê no seio, nem sabia para que tinha aquilo lá? Do mesmo jeito que elas deviam ter ciclo menstrual, o peito pingar devia ser, quando nasce pinga, para que serve? Se nunca foi introduzido. Parece mentira, não numa história parece dessa, mentira, né? isso foi 2015, 2014. Foi ontem. Sabe? Foi ontem, praticamente, Porque né? eu saí da residência de neonatologia em 2015 e foi eu não lembro se eu estava no primeiro ou segundo ano de neonatologia, mas foi uma coisa que impactou a gente de uma maneira que a gente estava até naquela pegada do banco de leite do Hospital São Paulo começar a aceitar doação. Então, foi uma coisa que me impactou de uma maneira que não tem como você falar que é algo que é instintivo. Não é. A gente Eu sabe acho que eu impacto conto do nos marketing, dedos, eu conto nos dedos as pacientes que amamentaram sem consultora e que deu tudo certo. Eu conto nos dedos de uma mão. Eu também. Né? Que tipo assim, que deu tudo certo, botou, já Eu mamou também. e que não aconteceu nada. E geralmente que não é nem o primeiro filho, as das minhas mãos. Sim, na verdade, É o assim, o segundo filho a gente tem já uma espera experiência melhor do que viver a maternidade nos primeiros dias, né? Mas, de fato, o apoio, ele faz toda a diferença. A gente sabe hoje de dados, de artigos que falam que o apoio da consultora de lactação de perto estende a amamentação pelo menos por 3,8 semanas a mais. Então, consegue colocar acesso precoce no peito, consegue manter por mais tempo exclusivo o leite humano. Então, a gente sabe que o profissional bem capacitado, né, porque hoje qualquer lugar forma profissionais também, um profissional bem capacitado, ele consegue impactar a vida das famílias por muitas gerações também, né, porque a gente fala de cultura de amamentação, então a criança que brinca, mesmo o menino que brinca de colocar a boneca no peito, aquilo é uma cultura de amamentação. Lá, de ver alguém amamentada. Maria tá fazendo isso. Então, por quê? Porque ela está imitando um processo, né? Então, hoje, a gente sabe que, infelizmente, a gente tem a questão do marketing impactando. A gente, felizmente, é um país que tem regulação para comercialização de bico artificial, que é a NBCAL, de fórmula artificial, mas a gente vai para fora e a gente vê países sem regulação. Por quê? A gente teve, então, a questão do marketing prejudicando tanto as crianças na Índia, que um pediatra, ele conseguiu comprovar, enfim, que através do representante comercial pelo Tigers, aquele filme que é sobre a questão da hostilização do aleitamento e a implantação da fórmula lá na Índia, em que eles tiveram uma mãe que teve gêmeos, um foi amamentado diretamente no peito, bem gordinho, e o outro foi dado fórmula. Como eles não têm água potável, a fórmula é preparada com água não mineral. E aí, como ia acabar, as doações eram poucas, né? Porque eles davam uma amostra. Aí a mãe começava a diluir a proporção errada do pó também. Aí morria de inanição, de diarreia, de desnutrição. E aí a gente perde a curva de produção de leite. Então, a gente tem eu falo que é como se lançasse um foguete, a amamentação. Só tem um lançamento. A cada gestação, a gente só tem um lançamento. Então, a gente trabalha com informação no pré-natal, que é abastecendo esse foguete de combustível, fazendo toda a checagem dele, e aí a gente vai lançar. Então, o bebê nasce, lança-se esse foguete. Ele tem uma curva para acontecer. E depois ele vai estabilizar quando ele entra lá depois do lançamento. Então, se a gente não faz as coisas adequadas, esse foguete não consegue se lançar no universo.
né? Começa errado, a chance Começa errado, aí esse foguete faz uma curva menor e aí ele cai no mar, né? Ou seja, a amamentação é um lançamento de um foguete. A gente precisa lançar com equipamento, com pessoas, com toda a rede construída nesse processo. Olha, e eu sou prova viva, porque hoje eu trabalho com a amamentação de uma maneira que eu nunca trabalhei. E foi uma construção, né, Paula? Ficou mais leve, não ficou algumas coisas? Ficou, mas é uma dor que eu tenho. Sim. Eu vou chorar toda vez. Eu conheço a Paula, não tem muito tempo, né? Tem uns 3 anos. E a Paula era bem mais sensível com o tema amamentação. Era. Pra Mas abordar. é engraçado porque parece que eu vivi tudo, né? Falando. E eu sinto que eu perdi essa oportunidade. Eu não tive o tipo de apoio profissional que hoje eu consigo dar, sabe? De pegar na mão e falar pra mãe, tudo bem se não for pra um lado. E também, olha, tá dando tudo certo. Eu sei que você tá com a sensação de que não tá dando. Mas vale a pena, cada profissional que a gente tá passando, cada vez que eu falo pra vocês estão cansados de retornar, leva a balança. A gente tá todo mundo junto, a cada 4 dias a gente pesa, sabe? Enquanto isso a tua consultora tá indo aí. Eu tô muito acostumada a trabalhar com você e com a Paty, que eu tenho, assim, um amor em trabalhar com vocês. E esse tipo de equipe que hoje eu trabalho, eu sinto que eu não tive. Eu, inclusive, o João teve, né, a linguinha curta, teve uma conduta precipitada na maternidade de se fazer o procedimento na maternidade, que é uma coisa que Antes do leite descer, né? eu não faço, sabe? Foi coisas que eu fui aprendendo. Eu ainda não tinha a expertise que hoje a gente tem, graças a trabalhar com pessoas como você. E eu perdi o momento do meu filho me ajudar a fazer minha pojadura. Eu depois tomei remédio, tentei fazer relactação, fiz acompanhamento com uma profissional de reabilitação de língua mesmo, que não foi a pessoa mais sensível do mundo, muito pelo contrário. Às vezes ela olhava para minha mãe e falava assim, nossa, avó, como é que você vai embora? Essa mãe não vai dar conta. Eu saía da salinha da fone e eu ia chorar, onde ela falava, agora você vai ali e amamenta. Eu tive crise de ansiedade. Então, não tem como hoje alguém sentar para mim, sabendo o que eu vivi e o que eu já reabilitei e ajudei mães que viveram o que eu vivi e que tiveram um desfecho completamente diferente do meu. Eu me matava, assim, para ordenhar para ele já não ia mais sugar no seio, já com... Não sei, acho que com 2 meses o João já ia no seio, às vezes uma vez ou outra, e se era num pico de ejeção, assim, ou era a primeira mamada do dia, ou aquela da madrugada, sabe? Que é quando vinha uma ejeção maior e ele não brigava. Mas do resto, era tipo assim, bomba, bomba, bomba. Tanto que você pegou até minha bomba emprestada, porque eu comprei, na época, a bomba que tinha, enfim. Sim, E depois você pegou a Elvi, porque que nem deu certo. Quando eu voltei a trabalhar no 3º mês do João, eu não queria desistir dele ter contato com o leite materno. Eu falava, tá bom, aceito então, já que me mostraram, eu perdi a guerra da batalha dele ir ao amamentação peito. direta no peito. Exato. Mas eu não vou perder a do aleitamento. Eu me recuso a não deixar o meu filho não ter contato com leite materno, porque era um sonho meu. Eu queria ter conseguido amamentar exclusivo. Eu ia adorar, que todo mundo fala, é muito trabalho pra mim, e tem que parar no trabalho e guardar o leite. Eu falei, gente, era tudo que eu queria. Mas eu respeito. Fez trabalho, e tá tudo bem. E tá tudo bem pra todo mundo. Mas é que, como eu não tive, talvez eu fale, é tudo que eu queria. Talvez se eu tivesse tido, eu também ia estar reclamando, tipo, pô, tem que tirar a lei de novo. Porque é uma função, né? Exato. É uma função. Mas a função, ela tem dos dois horroroso. lados, né? Também se vai você, ter. Demanda. se você vai fazer fórmula, esterilizar tudo, não sei o que, de Como manga o madrugada. figurino. Então, Não, porque isso senão é que só todo mundo- botar o peito pra fora e, né, quando o Isso peito... é uma acho coisa que todo mundo fala, é tão mais fácil mamadeira. Eu falo, gente, no universo de quem? É mais fácil não é, só de quem não mamadeira. Mas conhece, eu né? acredito assim, eu falo que eu sinto que você mudou até assim, da postura quando a gente vai discutir as coisas, né? Por quê? Porque algumas coisas foram acomodando, de que há uma história diferente, há coisas pra se fazer. E principalmente acolher a família, né? Porque eu acredito e vivencio isso todos os dias, que
a amamentação é a ponta do iceberg, que a gente vai ter 15 dias de muita intensidade por conta hormonal do blues puerperal, e que se a gente der os caminhos, né, a gente tá indo bem, tá indo por aqui, por ali, vamos, e vai acolhendo essa família, naturalmente, a hora que a gente passa o pico hormonal, a gente acomoda e a coisa vai bem. Não, e parece que é aquela coisa, né, tem esse para lançar o foguete, tem essa energia, trava, essa energia, essa coisa, mas depois que o negócio flui, acabou. Não, Você dá de mamar até de cabeça para baixo, né? Então, e ele tá lá no e universo é uma e coisa muito, tá pairando, assim, pelo né? menos a minha experiência, foi uma coisa muito gostosa, uma coisa muito natural, né? Eu já tive a dificuldade de parar de dar de mamar. Não, mas ela tava né? determinada desde os 6 meses. Desde Toda os 6 vez ela meses. chegava pra mim e falava assim, amiga, Agora eu vou parar. eu estou cansada. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o que, eu não dou conta de tirar leite. Eu ouvia ela e eu falava assim, e tá tudo bem. Aí ela, então tá tudo bem, né? Ela já começou a introdução alimentar. Eu falava, não tem problema, tem que entender a tua demanda. Eu deixava ela doida, ela chegava chorando, Teve falando uma consulta, foi a consulta inteira disso. Aí corta pra eu amamentar até 1 ano e 4 meses. Aí eu peguei meses. eu falava pra ela, amiga, tá tudo bem, de verdade. Daí, eu preciso de aprovação. Eu falei, não precisa, respira. Aí ela ia. Aí ela voltava na consulta de 7 meses. Você precisa de validação para fazer aquilo que às vezes você quer, você se sente como se você estivesse errada, né? Então, muitas vezes você precisa de uma validação. Eu acho que a gente fica muito na questão do papel de que amamentar até 6 meses de maneira exclusiva, até o 1º ano como base da alimentação e, se possível, até os 2 anos. Eu fui a pessoa que queria chegar nos 2 anos e com 1 ano e 3 meses a Bia não estava dormindo à noite. E ela chamava a mãe 550 vezes para mamar. E, na verdade, não era para mamar, era para ter meu colo, porque eu estava dando plantão de 12 horas todos os dias. Era 6 horas num hospital e 6 horas no outro. Saudade. E eu não tinha esse lugar de escrito saudade, não tinha essa prateleira ainda, né? E eu acho que essa é uma habilidade, a maturidade vai trazendo algumas coisas. Hoje eu consigo olhar com muito carinho lá para trás e reconhecer que, na verdade, tudo que ela precisava era um pouquinho mais da mãe com ela. E foi um período de transição importante da saída do meu vínculo privado para o público, para eu trabalhar uma carga horária menor. Mas aí eu decidi, falei, não, eu vou interromper a amamentação, porque eu acho que a menina tá com fome e ela vai passar a dormir à noite. Não era fome. Era saudade. Era saudade. Mas você foi descobrir isso depois que eu desmamei. Exato. Depois que eu desmamei. Exato. E aí eu fui aquela pessoa que eu tinha certeza absoluta, não tinha plano B se não desse certo a minha amamentação, que eu ia tirar leite quando eu voltasse a trabalhar. Eu importei acho que era eBay naquela época, uma bombinha da Medela. A Bia tem 15 anos, então faz um bom tempo. Mas eu importei uma bombinha de uma marca aí, bem conhecida, e aí trouxe, e eu falei, meu marido, não, eu vou pagar isso aqui, porque eu vou precisar para retornar ao trabalho. Eu lembro que eu fiz um plano, eu não tinha lugar no trabalho para ordenhar o leite. Eu tinha que pedir licença e a colaboração dos pediatras que trabalhavam comigo na UTI de liberar o conforto médico para eu tirar leite no conforto médico. Ou a opção era banheiro. Aí, como eu tinha peroba na cara, eu pedia sempre o conforto médico. Mas é engraçado, e você colocando assim, já fazem 15 anos, né? Até hoje... Não tem lugar nos hospitais. Até hoje, e não é só nos hospitais, não. 90%, 99% do perrengue das mães que estão voltando pro trabalho, porque precisa voltar, e querem Eu não tinha plano B. continuar. É isso. E querem continuar, não tem espaço. Eu não tem um eu não lugar. tinha essa opção financeira de fazer uma pausa e seguir com a minha amamentação. Eu precisava financeiramente voltar a trabalhar, né? O meu trabalho compunha renda dentro de casa. E eu lembro que eu tirava o leite, eu levava para ela e foi muito difícil a transição. Enfim, ela comeu muito bem, mas foi muito difícil porque ela era uma bebê que gostava de mamar no peito. Sim. De não querer aceitar os apetrechos e tal. E quando eu decidi desmamar, porque estava bastante difícil não dormir, e 2 plantões, um de peça infantil e outro de UTI, eu precisava de atenção. O nível de atenção nesses lugares é muito grande. Eu falei, poxa, eu tô perdendo a atenção aqui. Exausta. Então eu decidi, mas e como que é interessante, né? Essa percepção que na verdade ela não tinha fome, ela tinha saudade, me veio quando a Bia tinha 4 anos, que eu saquei.
nossa, olhando para trás, ela não tinha Cuidando fome. das outras famílias e revendo outras histórias, você passou a analisar a tua. Exatamente. Então, hoje, para mim, por exemplo, a paciente fala, eu quero tirar leite. Para mim, existe um plano muito tranquilo, no sentido de que, se você quer, a gente vai fazer acontecer. E aí, às vezes, nem sempre vai ser no melhor lugar do mundo, mas a gente vai fazer acontecer. O mais difícil, e que eu me dediquei a estudar depois que eu já estava há um tempo com o carro na estrada como consultora, foi o sono infantil. Porque eu só tenho, basicamente, acho que uns 10 anos que eu fui estudar sono infantil. Faz pouco tempo. E foi uma coisa que me doeu com a Bia. Foi uma coisa que as famílias me trazem com grande frequência. Quando é que o bebê pode dormir um pouco mais? E aí eu falo, lembra do lançamento do foguete? São 6 semanas. Deixa a amamentação acomodar bem, integrar bem ganho de peso para a gente começar a espaçar de 3 para 4 horas, para a gente não perder a curva do foguete. Então, sempre essa questão de a curva do foguete ela é importante, porque são as 6 primeiras semanas que constroem os seus receptores de prolactina para produzir leite. Então, as famílias não sabem disso. Então, elas estão ali com a gente está com a informação, a gente tem que orientar essa família sobre isso. Então, ela vai ter uma escolha o quê? Né? Ela vai escolher aquilo, se ela quer ou não, se ela vai entrar com um bico artificial ou não. E mais uma vez, a gente está ali como profissional para direcionar a informação e a escolha da família. A gente vai respeitar. A escolha da família. Porque isso, gente, é uma coisa muito importante. Tem mulher, e é normal, não se sente bem amamentando. Não se sente bem. Tem mulher que se sente, tipo, violada. Não cabe para ela aquilo. Ô Paulo, vamos falar de um assunto sério. Eu já peguei pacientes com esse histórico de se sentindo violados, se sentindo mal para amamentar, que tinham sofrido abuso. E quando a gente vai conversar, e esse pré-natal é muito importante para ela criar essa intimidade, quando você faz uma pergunta difícil, e eu fiz uma pergunta difícil esse mês para uma paciente, e ela perguntou, por que você está perguntando isso? E eu falei, porque em alguns casos pode acontecer alguma coisa na sua infância ou no passado que podem te remeter a uma situação difícil. E tinha acontecido abuso. E abuso na área da mama. Então, e tá tudo bem essa mãe tirar leite na bomba e ofertar em outro recurso que não seja direto no peito, porque a máquina não traz um desconforto. E constrói uma psique, constrói todo um cuidado, uma relação emocional daquela mãe com aquela criança, diferente daquela criança mamar no peito e retomar o trauma. Então, é uma pergunta dificílima de fazer, e que ela precisa ter uma relação construída para ela confiar em você, e porque tem relação com a duração da amamentação e da construção daquele cuidado. E o peso disso, se não é conversado, né? Às vezes nunca teve nem necessidade de se falar sobre. E às vezes ela não vai falar na frente do parceiro. Então, às vezes é uma pergunta que você vai esperar o parceiro sair, você vai perguntar, e aí é uma das coisas que eu pergunto, eu falo, o seu parceiro sabe? Não, então tá bom. É sigilo, não vai sair dali. Então, eu acho que é uma construção que a gente vai ter, e a gente vai tendo com a maturidade, e não foi 2 casos que eu já peguei alguns casos, porque é uma coisa muito comum ainda acontecendo no Brasil, e aqui, infelizmente, as crianças estão num estado de vulnerabilidade muito grande, e a gente precisa saber como abordar. Né? E eu já abordei na consulta de amamentação, assim, inúmeras vezes com a informação positiva. Então, não tá tudo bem você não sentir bem amamentar. Você tem que contar para alguém para ter ajuda. Não, o que eu digo do estar tudo bem é do que assim, não é menos mãe. Não sabe? É menos mãe, mas ela tem que poder confiar num profissional e trazer. Sim. E aí há recursos, por exemplo, usar uma bomba pode minimizar esse desconforto. Ou até não amamentar e da forma se ela quiser, Sim, né? Mas, existe recurso. Por exemplo, eu já tive pacientes que colocou o bico de silicone, que é uma coisa que a gente usa em casos muito extremos, mamilo totalmente invertido, um bebê que não consegue fazer uma pega que às vezes tem anquiloglossia, que tem a linguinha presa, mas nesses casos, às vezes ele é super bem indicado e permite que a mulher amamente sem esse desconforto. É um recurso. Mas é uma coisa que precisa ser falada. Não, e isso é importante, porque cada uma vai ter uma jornada de amamentação, de gestação e desse planejamento, mas é importante que todo mundo saiba que tem esse recurso. Muitas vezes você não tem o privilégio de poder ter um consultor particular, mas a gente está fazendo às vezes o pré-natal no posto de saúde.
Às vezes as pessoas não estão disponíveis o tempo todo te oferecendo, mas você tem uma enfermagem lá, você tem um obstetra, você tem pessoas que você pode solicitar. E toda vez, não adianta, independentemente de onde a gente faça, a gente todo mês vai ali para levar o bebê, seja só para pesar e medir, se não tiver esse atendimento completo, se não for, às vezes a gente só tem um médico de família que vê do idoso, Às a vezes criancinha. Tem um banco de leite também, que a Mas gente pode procurar tem um a banco de leite. enfermeira, tem um banco de leite na cidade, e o bom é que se a gente conseguir divulgar esse tipo de informação e as pessoas souberem que elas podem ir atrás desse tipo de acesso, isso pode ser diferente. E eu acho que é uma informação que ainda precisa ser divulgada mais, né? Uma informação que ainda está muito Encruada. concentrada, né? Não tá aí para todo mundo saber, né? E a gente precisa falar mais sobre isso. Precisa, inclusive teremos acho que mais episódios só voltados para amamentação. Inclusive o próximo. Má, um prazer enorme ter você aqui. Você sabe que eu sou sua fã, que eu amo seu trabalho, também. que eu amo trabalhar com você. Então a gente está muito feliz da gente poder trazer um pouquinho desse conhecimento, porque tem muita gente que acredita que hoje esse tipo de atendimento multidisciplinar em gestantes, em puérperas, parece besteira, parece modismo. E nós, como mães, como mulheres, a gente precisa posicionar a importância e o peso que isso pode ter na vida de todas. Que tem toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Uma coisa que a gente não falou, e acho que para fechar, que é importante, amamentar não causa depressão, mas ter falha na amamentação, ter dificuldades na amamentação podem trazer um diagnóstico difícil. Então, procurar ajuda, informação antes, saber onde você quer chegar é primordial. Exatamente. Muito obrigada, Má. Beijo, gente. Até o próximo.